Já tá? Já tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós aqui outra vez, na intenção de compartilhar e dividir a nossa vida, né, as nossas jornadas com aqueles... Oi, amor! Com aqueles que também estão buscando a mesma coisa, né? E é legal porque a Bíblia fala sobre um cara, Renato, vou dar um nome para os caras aí, porque eu não lembro. O cara que foi atrás da mula do Balaão. Balaão, a mula do Balaão. A mula que falou, né? Não. É um filho, tinha lá o pai dele, e o pai dele perdeu a mula. E aí, quando ele chega lá, eu vou chamar de fazenda, quando ele chega lá na sede lá do pai, aí o servo dele diz: meu senhor, o seu pai está triste porque ele perdeu a mula, já procurei tudo quanto é canto e não acho. Como é o nome do cara? Tá. Enfim, né? Eu também não me lembro. E aí ele pega esse servo e fala: vamos lá, vamos buscar a mula do pai, que o pai perdeu, né? Aí procuraram e não acharam. E aí disseram assim, aí esse servo falou: ai, meu senhor, em tal cidade assim, assado, existe um profeta, lembra dessa história, irmã? Existe um profeta e, se a gente tiver sorte, ele vai estar nessa cidade, mas se ele tiver, ele vai dizer onde está a mula do teu pai. Assim, vamos lá? Aí foram. Aí chegou lá, o profeta estava lá, né? É aquilo que a gente estava falando hoje. Você, quando você está buscando, né? É como se fosse um vento, não sei, alguém, né? O Espírito guia você e tal. E aí ele chegou lá, esse profeta disse para ele: olha, esquece a mula do seu pai. Agora você vai pegar esse caminho aqui, e você vai passar lá adiante, você vai passar num lugar onde você vai receber coisas que vai descendo do alto. Receba isso, porque o Senhor te chamou para profeta, né? Um negócio assim. Então, assim, quando a gente está buscando, os caminhos vão se abrindo. Eu esqueci o nome do cara e a história do cara, mas o que eu queria trazer é exatamente essa coisa da gente viver nessa coisa livre, né? Vai desfrutando do aqui e agora. Semana passada a gente falou sobre o aqui e agora, né? Se você estiver desfrutando do aqui e agora, você vai abrir o caminho para o futuro. Porque, primeiro, que a sua vida está nas mãos do Pai. Então, as coisas, elas vão se apresentando para você. E aí você vai tomando posse, né? E é interessante que hoje eu estava conversando com uma amiga do Rio, e aí ela estava falando, né, sobre esse nosso exercício de estar com o Pai. O que foi, né? Saul. Ah, Saul, isso mesmo, a mula de Saul, né? E como é que era o nome do filho dele? O pai de Saul. Ah, é o pai de Saul. E aí o profeta era Samuel. Samuel, isso mesmo. Aí, tá vendo? Isso é que é bom. Eu sei as histórias, agora os caras, para mim, o nome não me interessa o conteúdo. Aí, a gente estava falando, ela começou a me ver falando, né, sobre eu quero gastar mais tempo com Deus do que com qualquer outra coisa e tal, e sobre essa coisa de vir encontrar com Jesus, né? E aí ela estava falando para mim, eu quis até botar lá no Desfrute, mas eu ainda não pedi a ela permissão, aí não coloquei. Mas, assim, é muito interessante como ela vem falando, né? E a mesma coisa que acontece com ela, acontece comigo, acontece com a outra pessoa também que está fazendo. Porque é um só, é o mesmo Jesus, né? E aí, ela estava falando que há um tempo atrás ela fazia, sempre que falava, faz uma visualização, ela ia para a praia. E agora, dessa vez, agora que ela começou a encontrar com ele, ela vem sem nada, ela vem sem pretensão.
E aí Jesus, aí mudou de lugar. Ela não foi para uma praia, ela foi para uma casa, né? E aí a gente está trabalhando alguma coisa, ela está trabalhando na terapia algumas coisas sobre deixar o irmão que ela perdeu na infância. E foi muito interessante, porque nessa casa, ela se encontra, aliás, ela olha e Jesus está sentado no sofá, né? Alguma coisa assim. E aí ela senta lá e fica com ele, ele diz, tem um presente para você, uma surpresa para você. E quando ela olha esse irmão. E aí esse irmão não é mais aquela criança que ela tinha na mente. Ela vê esse irmão adulto. Uhum. E aí ela diz que ele está lindo, que ele está adulto, e aí aí Jesus se coloca junto com ela para que ela possa permitir que esse irmão vá, liberar esse irmão, porque até hoje ela não tinha liberado esse irmão. E aí fica ruim, né, para um relacionamento. Como que eu posso ter alguém no lugar do Márcio? Se eu tiver alguém no lugar dele, ele nunca vai conseguir ser meu marido, mesmo que eu esteja junto com ele. Por isso que às vezes, os relacionamentos tentam encaixar, mas não encaixa. Por quê? Porque tem alguma coisa ali. Não é nem que você não é a peça certa. Inclusive, eu acredito até no relacionamento deles, mas se o sistema não for curado, não consegue. Né? É a tal da maldição hereditária. Então, às vezes, você está com o parceiro certo, você está legal, mas você não foi atrás da verdade. Hoje a gente estava falando sobre verdade na vida da gente. Então, assim, não foi atrás de consertar as coisas que tem que ser consertada, né? Então, Deus não trabalha com um tumulto, Deus não trabalha com desorganização, Deus não trabalha com lixo. Ele trabalha com as coisas clean, né? Com as coisas, tudo no lugar, é assim que ele trabalha. E não é diferente, muito menos, na nossa vida, né? Então, a gente precisa ter o lugar do marido, o lugar da esposa, o lugar do primeiro filho, o lugar do segundo filho, o lugar do terceiro filho, para que todos possam desfrutar desse presente chamado família. Então, estou falando isso porque ela está construindo esse tipo de coisa. E quando ela falou, né, eu falei, faz meditação, vai encontrar com Jesus, e ele vai, e aí eu não sabia, falei, cara, você foi curada, sabe, primeiro, e assim, ele não deixou que ela fizesse esse processo sozinho, ele esteve ali junto com ela, tipo, vamos fazer nós dois, né? Uhum, muito legal, cara. Ela falando, ela dando o depoimento dela, foi muito legal. Então, assim, e aí ela todo dia, é tão engraçado que ela vai lá, faz a meditação dela e ela vem me contar. Como é que foi? Hoje a minha meditação foi assim, hoje meu encontro, ela fala agora, hoje meu encontro foi assim. E ele está ali, ele está aqui, ele está junto com a gente para nos curar. Então, aí ela falou uma coisa tão interessante hoje, ela falou assim, e foi tão engraçado, porque essa foi a minha oração. Uhum. Então, assim, às vezes, ensinaram para a gente, né, que orar ajoelha, chora, grita, esperneia, pede desesperadamente. Isso é orar, não é. Isso é desespero, isso é medo, né? Então, assim, não é. A gente, quando vai diante daquele... Eu falei, quando ela falou assim, eu senti que essa era a minha oração. Eu falei, cara, mas é exatamente isso. Porque quando você vem sem pretensão, você vem, né? Sem pedido, você não precisa do pedido, e aí ele vai tocar naquilo que tem que ser tocado. Eu acho que eu já falei aqui, uma vez eu estava bem triste, preocupada, né, com as relações aqui em casa, e eu não sabia o que fazer, e eu pedi a Deus, Deus me ajuda a enxergar, me ajuda a ver, né, ver o que eu não estou vendo, né,
E aí, quando eu vim estar com Jesus, ele me mostrou a alma de cada um que estava envolvido, né? E aí ele disse para mim, o que você quer fazer com essa alma? E a alma que estava mais estava me incomodando era a alma que tá mais em sofrimento, que está mais, né? E ele me mostrou um sujeito da rua, mendigo, e com os cabelos todos enrolados, sabe aquelas pessoas assim? Aí ele falou, o que você tem vontade de fazer quando vê assim? Eu falei, ai, de acolher, de dar banho, de não sei o que. É assim que está essa pessoa. E aí eu falei, nossa, né? Não era aquilo que eu estava sentindo. Olha que interessante. Ele me mostra a realidade. Aí ele mostrou a outra pessoa, que uma hora ela estava aqui, outra hora ela vai para a graça, depois saía da graça. Não é sair da graça. Eu nunca gostei desse negócio, não, tá? Mas assim, ela vinha e voltava, ainda não estava num estado de Consistência, né? isso, de homeostase, né? Aquela coisa do equilíbrio, ela ainda não tinha encontrado isso, né? E aí a outra pessoa estava se debatendo, mas ele não sabia também direito o que ele ia fazer da vida. E eu querendo salvar todo mundo, né? E a gente não salva ninguém. A gente só tem que estar ali. E aí, quando ele... E aí eu falei para ele, ok, eu vi tudo isso, e a minha postura. Ele falou, a sua postura é ficar onde você está, né? E permitir que ele se debata, permitir que vá, que volte, mas que você esteja ali para dar amor, para dar carinho. E aí, depois que eu saí disso, eu falei, eu compreendi tudo. Então, a oração, ela serve para isso. Se você... Ok, Rose, mas quando a gente está como é que a gente fala? Aflito, né? A gente vai ser acolhido. A gente vai ser acolhido. Então, vem aflito e fica na presença dele. Rose, mas eu não sinto nada, não sei o que eu quero falar. Cara, esse é um exercício. Se você não começar, você não vai conseguir fazer esse exercício. Isso é uma coisa que você faz. E aí, é tão engraçado, porque a gente começa a ver que o mundo real é esse mundo. É esse momento em que a gente está, porque que é mais realidade do que o que ele fez com esse menino? Que ele mostrou, ele falou, tem uma surpresa para você. Esse é o mundo real da Anabel, onde ela trouxe esse irmão para a vida dela, porque ela não podia perder esse irmão. Ela cuidava desse irmão, era ela que protegia esse irmão. E aí hoje eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, escuta, você trocaria de lugar com ele? Você iria e deixaria ele? Ela falou, de jeito nenhum. Eu falei, então, as coisas foram assim para ser melhor para ele, melhor para você, porque ele realmente estava no sofrimento, né? E aí depois ela contou que ele falou para ela assim, quando ele foi andar de bicicleta, aí ele voltou e olhou e abriu a janelinha, antigamente tinha aquela porta que tinha janelinha, né? Ele abriu a janelinha da casa e falou assim, eu vou embora desse mundo. Tchau. E riu para ela, sabe? Brincando, eu vou embora desse mundo. Um negócio assim, brincando. E ela disse que não deu 4 minutos, elas ouviram um barulho. E aí ele foi embora, riu. Mas ele ia de bicicleta não sei aonde. E aí deu 4 minutos, elas ouviram um barulho. Aí a mãe olhou para ela e falou, seu irmão morreu. Porque ele disse isso, elas ficaram tontas, né? Ouviram o barulho e aí falou isso. Então, assim, era uma família muito desestruturada, essa mãe já tinha sofrido horrores também com a família dela, então ela não conseguia ser mãe. Então, ela maltratava muito essas crianças. E ele só tinha essa irmã para proteger ele. E aí, tem mãe, né? Quando briga, fala um monte de bobagem para os filhos. Você tem que morrer atropelado. Isso aqui foi atropelado mesmo, porque ele morreu. Isso. Então, assim, então, a história se repetiu, porque ela também perdeu um irmãozinho que cuidava dela. Entende essas coisas se repetindo? Então, assim, então quer dizer,
E aí essa história real vem nos acompanhando, batendo a nossa porta com a verdade, para que a gente possa conseguir ver o que Deus tem para nós. Uma carinha? Para que a gente possa conseguir viver, de fato, o que tem para a gente. Então, oi, meu amor. Olá, boa noite. Boa noite a todos, primos, primas. A gente está falando aqui sobre qual é o mundo real, né? Depois você ouve, depois você vai gostar. Qual é o mundo real? E aí a gente tem encontrado as pessoas, tem alguns que têm compartilhado comigo sobre essa coisa de estar presente. Que é mundo mais real do que esse? Onde ele traz para você a verdade que está oculta, e aí ele te liberta, ele te ajuda a resolver. Esse é o mundo real da gente. E que as pessoas dizem que a vida é aqui, nada. A vida é nele, é no Pai. É onde a gente separa para entender o que está acontecendo com a gente. Aquilo que eu sempre li a Bíblia e eu falava assim para Deus: tá bom, isso aqui eu li, agora eu quero entre linhas. Aí ele saltava assim, sabe? As verdades entre linhas, né? Que eu não tinha, eu quero ver aquilo que eu não consegui ver. E aí, nossa, era muito legal. Então, assim, hoje, a verdade continua batendo a nossa porta o tempo inteiro, para a gente poder tomar posse da verdade para poder desfrutar. Porque a gente não consegue desfrutar se a verdade não tiver. Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu estava fazendo um estudo e eu coloquei isso como... depois que eu fui deitar e que veio esse troço, eu escrevi rapidinho. A estrutura, o tripé da humanidade é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o tripé da humanidade. Esses são os pilares mais importantes da humanidade. Quem não tem verdade não tem identidade. Quem não tem caminho está perdido, não tem objetivo. E quem não tem vida é um endividado, coitado. Né? Ele não é abundante, ele não vai poder, ele só é aquele que tira do outro, ele não vai poder dar. Então, ele não vai poder ser maior, porque maior é aquele que serve do que o que é servido. A vida abundante é quando você tem na sua vida as coisas sobrando, né? Então, assim, tirar esse momento para estar com Jesus é maravilhoso. Aí eu fico pensando, já imaginou se todos nós tivéssemos esse hábito de falar: não, Senhor, peraí, agora é o seu momento. Agora eu quero estar contigo. E eu venho aqui na tua presença não para pedir, não para nada. Vem quieto, vem vazio, deixa que ele encha você com a graça dele, com a verdade que vai aparecer, como apareceu com ela. E ela disse que, nesse momento, ela viu que ele tinha crescido e que ele precisava ir. Que lindo, né? E aí aí, não me lembro se ela disse que ela chorava lá, não me lembro. Só sei que ela sentiu que Jesus estava ali do lado dela, então ela podia deixar ir. Muito interessante, né? Então, assim, a gente... E aí, já imaginou a gente recebendo isso? E eu falei para ela: cara, quando eu recebo essas coisas de alguém que eu conheço, tem um peso diferente, né? Óbvio, né? Eu até queria, né, falar, a gente pode botar no grupo testemunha, né? Alguns testemunhos, existem uns testemunhos que eu tenho até vontade de colocar e tal, mas eu procuro ter testemunho para dar, porque as pessoas me conhecem e tal. Mas o testemunho, gente, é isso que faz diferença. Eu estava vendo o testemunho de uma muçulmana, e ela falou assim, e aí ela disse que ela veio aqui para o Brasil, não sei o que ela sentiu, que ela era apaixonada por Allah, né? E aí ela fazia tudo
do jeito que ela gostava, não sei o quê. Mas só que ela veio aqui para o Brasil, eu não me lembro exatamente, foi alguma coisa que ela ouviu e que ela veio para cá. Aí chegou aqui, ela esqueceu de trazer o Corão, né? Aí ela foi para um hotel, e aí lá no hotel tinha a Bíblia. E ela precisava falar com Allah. Só que ela tinha então, no Corão, eles têm essa coisa do pegar o versículo, Allah responde através da palavra, né? E aí ela pegou e falou que não tinha, ela olhou aquela Bíblia na coisa, e ela falou assim, eu preciso da resposta. Eu não me lembro se era para ficar aqui ou se não era, eu sei que ela abriu a Bíblia, e aí estava assim, é nesta terra, essa terra é sua, sei lá, um negócio assim. Aí ela falou, esse fala também. Aí ela, aquele negócio. Ela falou assim, eu vou confessar o pecado, eu levei a Bíblia comigo, porque ela não falava, né? Aí ela falou assim, ela disse que ela gostou daquilo, e aí ela pegou e levou a Bíblia. Aí quando ela foi falar com o pai ou a mãe, que estava doente e tal, e aí ela voltou para o Brasil, ela ficou no mesmo hotel. Aí levou a Bíblia de volta. Que bom. Uhum. E aí ela falou que ela começou a ler aquele negócio. E ela começou a sentir uma coisa que ela nunca tinha sentido. E aí essa terra aqui era a terra dela, e Deus começou a colocar coisas, como é que fala? Chão para ela pisar, né? E aí, pisando e tal, e ela teve condições de vida, só que quando ela estava aqui, estava sozinha, ela pegou e ficou sem condições, mas ela começou a orar esse Deus, que ela estava se sentindo em paz, né? Estava sentindo com uma paz que ela nunca tinha, e aí ela começou a ver, e ele começou a mostrar um monte de coisa para ela, e pessoa, e crente que vinha falar com ela do nada, assim, sabe? E ela começou a compreender como é que funcionava esse Deus, né? Só que uma vez aí ela perdeu tudo, e ela ficou muito mal, porque ela não queria se apresentar diante do pai. Ele ajudou ela em alguma coisa, e ela tinha que multiplicar aquilo. Só que, ao invés de multiplicar, o negócio desandou. Aí ela pegou e não queria se apresentar, e aí ela queria dar fim à vida dela. E ela estava seguindo esse Deus diferente, e ela chegou naquela situação, e ela falou, então eu não quero mais nada, porque ela não queria lá mais de novo, porque ela não deu a paz que ela encontrou. Aí ela encontra a paz, só que a vida dela vira uma doideira. Aí ela pegou e disse que nesse dia ela falou para Deus assim, olha, Deus, eu não quero mais viver nesse mundo. Eu já não sei mais onde que eu estou, já não tenho lá, e você também, essa confusão aí, não sei o quê, nada deu certo, não quero mais viver nesse mundo. O Senhor me permita que eu vá embora. Mas também não quero não queria desagradar esse Deus. Ela tinha passado um monte de coisa com ele e tal. Aí ela pegou e falou que quando ela foi para se suicidar, que ela chegou a amarrar a corda e tal, aí o telefone tocou. Aí ela olhou assim, era uma irmã da igreja, ela falou assim, não, ela quer o quê comigo? Essa hora? Não, ligando para mim, para me atrapalhar, eu estou aqui me tratando de me matar, e ela me atrapalhou. Aí ela falou assim, ela disse que quando a mulher ligou e falou assim, escuta, você me ligou? Ela falou, não. Aí ela, o que você está fazendo? Ela, nada. Você está sozinha? Aí ela começou a ficar irritada com a mulher. Falei, cara, não tem nada, eu tô quieta, me deixa quieta, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou assim, não, eu estou te ligando, eu não estou te ligando, só eu estou te ligando, foi você que ligou para mim. Ela falou, eu nem toquei no telefone. Ela falou assim, tocou sim, porque você ligou para mim, o meu marido está aqui, ele sabe que você ligou para mim, aí ele confirmou. Aí ela falou assim, ela falou, foi do seu telefone. Aí ela falou assim, não, mas eu não liguei para você. Ela falou assim, mas um cara chamado
Ângelo ligou do seu telefone. Ele não está aí? Aí ela falou assim, aí, Ângelo, o nome é Anjo, não sei o quê. Santo Ângelo. Acho que é um negócio assim, o nome do cara. Aí ela pegou e falou assim, aí quando falou isso, ela começou a chorar. Aí a mulher, o que está acontecendo? Aí ela pegou e contou, eu ia me matar. E ela tinha pedido a Deus que se não fosse para Deus fazer alguma coisa, né? Aí ela pegou, aí esse casal pega aí que a gente vai aí, a gente vai te mostrar. Porque no telefone dela não tinha ligação. Mas no telefone do casal, eles tinham recebido a ligação. Ela falou assim, é Deus então, pera aí que a gente vai para aí. Aí foram para a casa dela e mostraram o telefone que tinha tocado com o número dela. Aí ela disse que desde esse dia ela nunca mais ela pensou em morrer, pensou em nada, porque aí ela sabe muito bem quem é que ela tá servindo e tal. E uma coisa que ela trouxe como eu achei bem interessante, ela falou assim, uma coisa que me espantou muito é que os seguidores de Alá, eles não, e meu pai me ensinou, né? Não importa quem chegue, para que é o negócio que é, não interessa. Aquele é o horário de Alá. Ela disse que ela viu o pai dela era um negociante, e aí viu o pai dela chegar um cara que ia fazer um grande negócio, e era não sei quanto que era de dinheiro, mas era um dinheiro grande que o pai ia receber, mas era o horário de Alá. Aí ele mandou avisar que naquela hora ele não ia fazer negócio nenhum, não. Aí avisaram, aí falou, não, mas fala para ele que é um excelente negócio. Ele não tem excelente negócio. É o meu horário de Alá. Aí ela disse que uma das coisas que ela ficou impressionada é que nós não fazemos isso. Aí, quando Deus fez isso, né, que ela viu que era Deus que mandou o anjo salvar ela, aí ela pegou e falou, nossa, como que eu não vou ter esse momento com ele? E aí, eu acho que eu atraí ela porque eu estou nesse momento, né? Então, ela também não faz as orações, ela vai ter momento com ele, né? Olha que interessante, o pai ensinou para ela essa fidelidade, né? Não tem nada mais importante a não ser eu estar com ele nesse período. Não interessa o que vai vir, eu estou com ele. E também isso me fez lembrar um cara, aquele cara, como é que é o nome dele? Paulo Haddad, lembra, Carla? Que na reunião, ele também, a gente estava numa reunião, era a reunião do pessoal que trabalhava na loja, e aí chegou um determinado horário, e o cara é muito rico, né? Ele tem, sei lá, o que eu soube eram os 3 estaleiros, ele construía navios. E aí ele estava lá, quando deu o horário, ele falou, agora acaba a reunião, que é o meu horário de oração. Aí eu falei, meu Deus, esse cara é muçulmano, só pode, né? Porque parar a reunião, aí é assim mesmo. Ele chamava de papai e titio, né? Titio é assim mesmo. Deu o horário do Deus dele, ó, ele vai orar. Aí eu falei, meu Deus, estou ferrada. Porque eu sabia que eu estava ali, que Deus tinha me levado através da Carla, e só não sabia para quê. Eu falei, esse cara é muçulmano, estou ferrada, porque ele vai ser um horror, né? Como é que quando ele descobrir que eu sou cristã. E aí eu estava vindo para casa e eu comecei a falar para Deus, Deus, o que é isso? Como assim você me enfia num negócio desse? Aí ele disse para mim, aí eu falei, quem é esse homem? Ele falou assim, ele é segundo o meu coração, como Davi, segundo o meu coração. Aí eu falei, nossa, mas como assim? Aí depois eu descobri que ele era um cristão e que ele também tinha o horário dele com Deus. Então, e aí a gente está, né, começando esse movimento em que eu estou, desde o dia que eu pedi para ele, me ajuda a estar mais ocupada contigo do que com qualquer outra coisa nesse mundo, ele tem me trazido
coisas desse nível, pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, e que esse momento é momento de cura, é momento de revelação, é momento de sabedoria, é momento de graça, é momento de tanta coisa na vida da gente, né? Que a gente não consegue, depois você não consegue mais viver sem isso, porque isso vai fazendo parte da sua vida. E é engraçado que você começa a ter tempo para tudo, né? É aquilo que a gente estava falando semana passada, você se desconecta do tempo. Hoje aconteceu a mesma coisa, eu tive que sair da clínica e fazer algumas coisas, e aí quando eu comecei a me preocupar com isso, falei, não existe tempo, mas credo que eu vou me preocupar com isso. Aí fiz tudo que eu tinha que fazer. Quando eu cheguei na clínica, eu ia atender às 6 horas, era 17h47. E eu não olhei no relógio, nem quis saber. Cheguei às 17h47, falei, nossa, como isso é real. Então, assim, você só vai começar a ver que a coisa é real a hora que você começar a viver a história. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é você viver o negócio. Então, que a gente possa estar realmente experimentando, né, dessa graça, desse lugar que cura. E ela disse outra coisa também que eu achei bem interessante, essa minha amiga do Rio, né? Ela falou assim, o Rose, e é tão engraçado, né? Porque assim, ela está fazendo, eu acho que já tem uns 15 dias. Ela falou assim, é tão engraçado que hoje eu não fui falar com ele, mas parece que ele fica esperando, né? Eu falei, cara, é assim que eu sinto também, sabe? Tipo assim, ele fala, oi, tô aqui, né? Tipo, tô esperando você, né? E a gente sente mesmo isso, como se ele estivesse esperando a gente para a gente ir falar com ele. E como que as pessoas podem viver sem isso? Claro, enrolando a vida, tomando remedinho, e aí depois trata ele como pronto-socorro, né? Porque a Carminha está comendo. Não quer falar não, Carlos? Já falei pra caramba aqui. Quer falar alguma coisa, né? Não, pode. Andréia? Não? Aham. Olha, eu tô com saudade de ouvir vocês falarem. Saudade? Vocês não estão falando nada, você, o Renato e a Andréia. Renato e Andréia não estão falando, o Márcio também não está falando. O Márcio não fala mesmo. O Márcio já não fala mesmo, né? De vez em quando ele dá uma certeira na gente, né? Ele fala, ele vai direto. Ele vai direto. Direto ao ponto. Sim. Mas é isso, a gente começou a falar sobre esse mundo paralelo em que os cristãos têm que começar a experimentar. Infelizmente, né? Eu não sei, o Senhor disse que ele tem um exército dele, que ele está preparando o povo dele. Mas eu fico pensando, a gente usando isso, né, em todos os âmbitos da nossa vida. Eu não sei se eu falei isso, mas essa sala aqui foi um lugar onde... Foi semana passada que eu falei isso? Foi um lugar onde as pessoas se reuniam para falar sobre política. Falar sobre política mais da esquerda. Tive que falar, senão não... Mas, assim... Antes de você morar aqui. Antes de eu morar aqui, E aí é tão interessante, porque a pessoa que Deus falou para mim, atende ela na sua casa, e ela veio para cá, eu tenho visto a gente trazer esse movimento da política aqui nessa sala. E aí, porque a gente, né, está olhando para isso, está mexendo com isso, e aí, quando a gente foi orar, aí ela falou que ela teve uma visão, e aí e assim eu fui consagrar esse lugar. Não tô falando nem de esquerda nem de direita, eu estou falando do nosso país. Aliás, eu estou falando da nação cujo Deus é o Senhor.
né? E aí, quando a gente foi consagrar esse lugar, ela pegou e disse que, na oração, ela viu uma torre de fogo, um negócio assim, e aquilo que a gente estava falando estava sendo entregue ali, né? E aí eu estava estudando sobre o negócio de anjos. Nossa, é muito legal o lance dos anjos, né? Da hierarquia deles, o que eles fazem e tal. E aí existe realmente aquele... É como se fosse um negocinho assim como esse, ó. Como esse. E aí ali era depositado, né? As orações, as coisas da gente e tal. E isso chega a Deus, né? Então, assim, e aí ela viu e aí eles fizeram um desenho, eu falei, nossa, olha aqui o que eu achei. Ela falou, Rose, foi exatamente isso que eu vi. E que a nossa oração nunca fica vazia. E que realmente há essa coisa que eleva e que leva ao trono, né? E que a gente começa a realizar. Eu achei muito, muito interessante o fato do mesmo lugar onde as pessoas estavam estudando dividir, né? É o lugar onde a gente agora está se reunindo, eu e ela, né? Para multiplicar. Para multiplicar, exatamente. Então, assim, tem sido uma segunda-feira pela manhã muito gostosa. Quem quiser se reunir a nós, onde tiver, né? Não precisa estar aqui. Mas o povo de Alá, todo mundo faz o mesmo horário. Uhum. E a gente pode fazer também o mesmo horário, né? Porque a gente sente, somos espíritos, a gente também sente isso. Então, que a gente possa estar realmente... a Carla, semana passada, falou, olha como a gente está em sintonia. Isso tudo vai fazer uma sintonia com uma grande nação, um grande povo de Deus, né? Então, que a gente possa... É muito louco essa coisa dele vir consertando, né? Onde que a gente poderia imaginar que essa sala um dia seria usada para multiplicar, não para dividir? Legal, né? Mas é isso. Sim, muito interessante. Uhum. Mas é isso, gente, que a gente possa estar experimentando. Se a gente não experimentar, não vai saber o que é. Colocar em prática, né? Colocar em prática, Engraçado, da semana... A gente conversou da semana passada, né? Do assunto da semana passada, a gente viveu o presente, né? Que o passado já foi e o futuro ainda não existe, não é? Você constrói no hoje. E durante essa semana, eu coloquei como prática disso, né? De colocar como dia viver hoje. De agradecer pelo hoje, de ser grato pelo hoje, porque tudo aquilo que eu fiz hoje, ele vai gerar o meu futuro. Uhum. Então, eu não tenho que me preocupar com o futuro, eu tenho que me preocupar com o hoje. E o que eu fiz era agradecer. Então, e foi muito bom. A minha semana foi muito leve. Ai, que legal, né? Minha semana foi muito, assim, sabe, sem preocupação. E de saber que, caramba, eu sou vivo. É isso que a gente sente. Eu estou vivo. Que mais graça do que essa? Então, o tempo todo eu agradecia aí. Eu sou grato, porque eu estou vivo. E eu vejo o seu favor sobre mim a todo instante. E isso me deu uma alegria tão grande, sabe? De chegar e de estar feliz por sair de casa para trabalhar e de poder voltar para casa e de poder encontrar com ela, né? Então, caramba, isso para mim foi muito, muito revelador. É aquela questão de você estar cada dia aprendendo um pouco, né? Um pouco mais.
E a gente tem que realmente ser grato e viver o agora. Agradecer por aquilo que ele está te dando hoje. Né? Então, assim, eu sou grato pelo dia que ele me deu, por esse momento aqui que a gente está vivendo. Isso é graça, isso é resultado. Nós hoje estamos vivendo o futuro daquilo que a gente esperava no passado. Né? Ou você vê, quem poderia imaginar que essa sala que onde se reunia para pregar e dividir, fazer o mal, hoje né, uma questão de você ter uma palavra de vida eterna, de verdade, de caminho. Então, olha só, como que a gente tem que realmente agradecer por tudo aquilo que ele tem nos dado, né? E o que virá? A gente só fica imaginando o que isso vai gerar. A gente só tem que agradecer, porque sabe que é coisa grande, que quem está conduzindo isso é ele. Ele que está levantando o povo dele. E que privilégio para nós sermos esse canal, né? Servirmos de canal, de estarmos buscando conhecer cada vez mais dele, de viver ele em nós, né? Então, foi muito maravilhoso. Semana foi muito boa e toda semana a gente vem para cá. Eu sempre falo assim, é um combustível. A gente se alimenta, eu pelo menos me alimento, sabe? Eu me alimento um montão. Eu me encho, me reenergizo, né? Para a gente ver e poder testemunhar que na minha vida, na vida de outras pessoas, como testemunho de como Deus está agindo através de nós e no meio de cada um de nós, né? Então é muito, muito maravilhoso isso. A gente tem... É engraçado, né? Porque somos 3 casais, né? A Carla é casal também, o Emerson geralmente deve estar trabalhando e tal, mas a gente vê que ela representa, né, a família dela, e a gente vê como que a verdade dele está totalmente desconectada com a verdade que a gente acha que é aqui, com a realidade que a gente acha que é aqui, né? Porque quem me conhece sabe que eu nunca imaginei que o casamento pudesse ser tão legal. Meu amor. Pudesse ser tão legal, né, Carla? É verdade, é verdade. É uma coisa, assim, totalmente diferente que o mundo prega, né? Que o casamento é uma prisão, que é um problema, que é difícil. Pelo menos essa sempre foi a ideia que eu tive. E, assim, eu até nem teve épocas também de pensar assim, tipo, se pelo menos tiver responsabilidade, tiver honestidade, já está de bom tamanho. Uhum. E não é muito mais que isso, né? É muito além disso, né? Nossa, é bem diferente mesmo do que eu imaginava. Sim. Uma coisa que eu queria falar também sobre o Renato, que o Renato falou, é que, assim, veio na hora aquela passagem que Jesus estava tentando ensinar para as pessoas, para a gente olhar os lírios dos campos, para a gente não se preocupar com o amanhã. Uhum. Assim, ele estava falando, viva o aqui e o agora. Ele estava explicando, olha para a natureza como ela é linda, contempla a vida, né? Olha como tudo está em harmonia aqui nesse universo, né? Tá tudo acontecendo sem ter que viver com preocupações. Só que isso é uma artimanha do maligno no sistema, porque enquanto você estiver preocupado com as coisas do futuro, né, do amanhã, você está sendo facilmente manipulado. Quando você está vivendo preso no passado, em coisas que te machucaram, coisas que você viveu que te deixou mal, você também não está conseguindo desfrutar do presente, não consegue. Então, o peso que sai, isso que eu acho que o Renato estava falando, o peso que sai de você quando você
se coloca no momento presente, é um alívio. Por que inventaram esse negócio da pessoa ter que viver no passado ou no futuro, gente? Você não chegar no Por que inventou isso? Porque isso daí é por isso, acho que a gente envelhece. Porque a gente fica assim, ó, ai meu Deus, eu não sei para onde eu vou, sabe? Assim, tipo, é muita preocupação. E realmente, gente, viver com tanto boleto para pagar, é não sei o que para resolver, e é criança para vazar, e é a vida que não dá certo. Nossa, que cansaço, né? E engraçado, né, que você falou sobre os dias dos campos. É uma das coisas que eu mais faço, é contemplar, né? E aí eu vejo todo dia esse céu lindo que tem aqui. Eu olho para o lado, né? Essa lua linda que tem aqui. Aqui tem uma lua, que é um negócio assim, espetacular, sabe? Aí eu ando aqui nos lugares que tem umas matas, umas florestas. Tem um lugar que até chama de floresta, né? E um bairro chamado Floresta. E aí eu ando no meio dessas plantações de soja, de milho. Nossa. Eu contemplo, aí você tem os pés de araucária, os pinhões, tudo. Cara, assim, e aí eu tenho colocado e visto isso, assim, Senhor, se eu criou isso tudo para a gente, cara, porque a gente não tem que ser grato sobre tudo aquilo que o Senhor fez. O Senhor é um rio, nossa, né? Então, como não ser grato? E como a gente desperdiça o nosso tempo por não desfrutar disso? Se não quero, e eu quero e determino que eu vou desfrutar disso. Então, eu desfruto do céu, das nuvens, dos pássaros. Aqui tem lugares que você vai e você fica ouvindo o canto dos pássaros. Aqui eu acordo com o canto dos pássaros. Caramba, então, assim, é muito... Lá onde a gente mora, tem lá os galos que cantam lá. Tem barulho de galo. Tem os pássaros cantando. Cara, que maravilha! Né? É o que ele fala. Olha aí o lírio, olha os pássaros que cantam. Nem plantam, nem semeiam, mas ele dá o sustento. E quanto mais vocês. Qual é o nosso grau de importância para Deus em relação a toda a criação? Né? Se tudo aquilo que foi criado foi para o nosso prazer. Então, olha a nossa posição de importância em relação a Deus e como a gente deixa de usufruir disso. Então, é isso. E cada vez mais, se nós tivermos essa experiência, né, isso tornar um hábito, mais leve nós vamos nos tornar. Mais livre nós vamos nos tornar. Mais pessoas nós iremos impactar e abençoar, porque aí a gente vai começar a fazer aquilo que a gente veio fazer, que é sobrar, né? Que é transbordar, de que é de multiplicar. E em qualquer lugar a gente vai acontecer como acontecia com Pedro. A sombra dele curava. A sombra dele abençoava. Então, onde a gente passar, onde nós estivermos, nós teremos esse canal de bênção. Então, e é muito bom a gente poder começar a entender isso e viver isso, né, e participar disso. Por isso que é tão bom a gente se reunir aqui, porque cada vez mais a gente aprende um pouquinho. E a gente vai crescendo um pouquinho com a experiência um do outro. E eu estou aqui, e não falo, né, às vezes, mas eu estou aqui só absorvendo, porque tem momento que a gente tem que só absorver. E aí, e daquilo ali você também começa a transbordar, né? Porque é isso que a gente está aqui, para isso que nós estamos aqui. Quer falar, Carla? Não, assim, acho que é isso aí. Ele estava falando aqui, né? E uma coisa também que me veio à cabeça é que a gente perde também uma coisa que faz com que a gente veja isso aqui como uma luta, é você ficar assim, ó, focado, a gente fica focado assim, ó, no que a gente não consegue fazer e no que a gente, assim, eu sou errado, eu sou culpado, eu sou, né?
quando você está... a proposta de Jesus é que você entenda que você não é essa persona que você precisou inventar para poder sobreviver, né? Então, quando você desperta que você está... Aí ele fala assim, você tem que nascer de novo. Assim, esse nascer de novo, eu acredito que é você despertar para você, quem você é. Despertar para a sua consciência. Aí, quando você já não está mais brigando com o seu ego, né? Quando você entende assim, gente, isso daqui é um pensamento que passou, não necessariamente sou eu, né? Isso daqui foi um sentimento que veio, mas essa emoção, não, talvez, assim, eu não sou essa emoção, né? Então, assim, você está além. E aí, você é mais observador das coisas que acontecem, inclusive você entende que se você observar, você influencia no cenário, né? Então, eu acho que a gente fica perdendo muito tempo brigando com a gente. Sim. Já que a gente já tem Jesus, é proposta de nascer de novo, esse nascer de novo não é você ficar brigando com você mesmo. É você entender quem você é, nascer no sentido de despertar para quem você é. É você entender a sua identidade, é você assumir a sua identidade. Exatamente. Porque quando você entende que a sua identidade, que você é um espírito que que você tem poder, né? Você tem influência sobre a sua vida. Você toma as rédeas. Quando você não se deixa, não se confunde com os seus desejos, os seus pensamentos, né? Assim, é incrível, não é que você não seja, você tem, sim, uma personalidade, mas essa personalidade, ela é um instrumento de transparecer e de usufruir, e não mais ela usufruir de você, né, assim, não ela dominar você, né? Porque, sabe, assim, fica na religião uma briga, porque o meu ego, porque eu sou assim, porque eu tenho que me calar, porque eu tenho... Aí você nem consegue existir, porque é um conflito, não é? Sim. E assim, na nossa cultura a gente não aprende essas coisas, né? Na nossa cultura a gente é muito assim imediatista, né? Assim, cara, outro dia eu tava conversando com uma pessoa que é ateia, né? Caramba, como pode? Assim, fica difícil porque ela, não, quando eu morrer eu não quero saber de nada não. Não, o que acontece antes não tô nem aí. Não existe espírito. Não sei o que, sabe? Mas só que esse é o espírito do mundo. Quantas vezes a gente já não andou por esses pensamentos? Não se deixou levar, não viveu e nem agiu justamente com esses pensamentos, né? E isso domina a vida da pessoa, né? Esse conjunto de ideias, de crenças, assim. Quando você entende que você é parte de um todo, que você tem dentro de você toda aquela luz que é de Deus, né? Só que assim, e assim você também não vê que ninguém é mais ou menos que você, todo mundo tem isso, esse potencial ali que está adormecido, sabe? Assim, então você nunca vai olhar para o outro pensando assim, eu tenho mais luz, eu tenho mais não sei o quê. Não existe isso. Meu Deus! Gente, o Criador criou todo mundo. Criou todo mundo, botou a luz dele dentro de todo mundo. Agora, é bem verdade, você vai aqui escolher se você vai como é que você vai viver. Isso te dá muito poder também. Você é o deusinho também da sua vida, porque você tá escolhendo se você vai para cá, se você vai para lá. Mas assim, primeiro, a maioria das pessoas não sabem o poder que tem de influenciar a sua própria existência. De influenciar, não, de escolher. O poder da escolha também tem muito a ver com aqui e agora.
se você estiver consciente de que você pode escolher. E tem essa questão de você ficar se distraindo com o tempo, né? Vai para cá, vai para lá, pensa, agora eu vou no passado, agora eu vou no presente. E fica só no passado e no futuro. E nunca está no presente. Então tem muita coisa assim, a gente saindo desse mundo, né, desse sistema, e vindo para esse sistema que é praticamente, esse que é o natural. É esse que funciona sem peso, né? Funciona assim. Cara, eu não sei nem explicar, mas não sei explicar, mas eu sei que dá vontade de falar assim o tempo todo para poder e viver, né? Para que as pessoas possam também ver que estão nesse engano, né? Estão nessa. Não precisa ser dessa forma, não precisa mesmo. Eu sempre tive essa sensação. Não precisa ser difícil. Mas eu não sabia como, e era difícil. Era difícil. E aí agora eu estou entendendo que é aqui e agora que faz com que você. E assim, claro, sua conexão com esse Deus que mora dentro de você. Sim. Né? Ele está presente aqui. Sim. É isso. Essa foi a diferença que ela viu, né? Ela seguia lá, toda a família dela, só que não tinha aquela paz que ela sentiu quando esse Deus respondeu para ela. Esse aqui também responde, catou a mão na Bíblia e foi, e saiu, levou do apartamento, do hotel. Mas o Renato falou um negócio aqui que eu fiquei, eu já falo com o Márcio, né? Ele falando que quando a experiência dele, né, de estar vivendo o presente, de ser grato, não sei o quê, e aí ele trouxe um negócio que eu acho bem interessante, que tem a ver com a verdade, né? Qual é a verdade na nossa vida? E ele falou, eu sou grato por ir para casa e encontrar com ela, né? Eu trabalho com família, eu trabalho com casais, que, assim, muitos relatos, muitos, não são poucos, né? Dos homens dizendo, eu nem tenho vontade de ir para casa. Uhum. E das mulheres falando, quando eles chegam em casa, né? Eles começam assim, depois eles começam a ficar, ou eles se separam, ou eles se apaixonam, sabe? Mas, assim, começam a ter um encontro com ele mesmo, né? Com eles mesmos, né? Então, quando você começa a ter um encontro com você mesmo, você começa a enxergar o outro, né? E a desfrutar. Então, assim, acontece um movimento muito grande quando os que ficam, né? Mas essa coisa quantas vezes a gente percebe isso? Tem uma pessoa, tem uma esposa que ela, há anos ela vive isso, né? Quando o marido viaja, a alergia dela acaba. Quando ele vem para casa, a alergia dela começa. Então, assim, gente, há mais de não sei quantos anos casado, né? E aí eu começo a fazer a vivência dela, a fazer Então, assim, tem casais que estão juntos, que só briga, é um mordendo a chaleira do outro. A chaleira? É isso que fala? É um mordendo, né, a traseira do outro. E aí, assim, o tempo todo. E isso é uma coisa normal na vida deles, né? Aí a gente vai olhar, não consertou, não tem toda a verdade no seu sistema, né? Não traz a verdade. E a gente começou falando, eu quero terminar com isso, sobre os pilares da sua vida, né? Que é você ter caminho, porque quem não tem caminho não tem objetivo. Você está casado? Eu estou assim. Você está casado, você precisa estar casado. Alessandra. Né? Qual é o objetivo? Voltou? Uhum. Doutor.
qual é o objetivo de estar casado, né? E o outro pilar, ou de estar casado, ou de ser solteiro, ou de estar em alguma empresa, ou de estar fazendo alguma coisa, né? Qual o objetivo? Você tem que ter propósito para aquilo, porque senão você vai simplesmente, você vai virar um robô, né? Se eu sou motorista, eu vou dirigir. Aí eu dirijo até tal hora, não sei o quê. Se eu sou terapeuta, eu vou lá ficar ouvindo as coisas que estão acontecendo, e eu não tenho nada para oferecer, nada para dar, porque eu também não tenho para mim, né? Então, assim, se você não tem essa verdade a respeito de você, esse propósito de vida, né, que é o caminho, então, o caminho, a verdade e a vida, você não tem também uma vida abundante, né? Você pode até fingir que mas você não vai ter nada para dar, porque você não tem para você. Então, e deixar claro, né, que a abundância não é dinheiro. Não, abundância não é dinheiro. Você pode ser rico com o que foi e você ser miserável. Exatamente isso. Nossa, como eu vejo isso, né, na vida. Então, assim, e dinheiro é uma energia e ele é consequência, e isso aí é uma coisa real. Mas também é real onde quando você só tem o dinheiro, se você não tem vida, se você não tem caminho, se você não tem verdade, essa energia ele vai ser para lá. Exemplo da minha vida, né? Eu nunca tive dinheiro, fui rico, mas eu tinha uma condição, cheguei a ter uma condição boa, onde eu faturava um dinheiro, mas eu não conseguia viver. O negócio era... Eu hoje, sem ter aquilo, eu vivo mais, desfruto muito mais, cara, assim, não tem nem comparação. Se eu pegar dos 2 anos para cá, o que eu vivi no 2025 e o que eu estou vivendo em 2026, assim, não tem nem comparação com aquilo que, se você for mensurar isso... Lutar. E for mensurar até em questão financeira. Cara, ele provê e me favorece todo dia. Então, a abundância está... Já está providenciado. Já está conquistado isso, né? Então, a abundância que eu falo, assim, que eu seja abundante financeiramente, óbvio. Eu sou abundante financeiramente, eu sou abundante amorosamente, eu sou abundante em saúde, eu sou abundante em tudo. Em relacionamento, em tudo. E a questão da financeiro é consequência realmente disso, né? Agora tem mais gente que tem muito e é pobre. Esse mês é o mês do Dia dos Namorados, né? E quero pegar essa fala do Renato, e de vez em quando eu falo para o meu marido, né? Ele chega tão feliz em casa, ele chega contente em casa, sabe? Não chega pisando em ovos, não chega vendo se, tá tudo bem por aí. Como muita gente, sabe? Relata para mim, né, que a pessoa... Estão vendo se a coisa está em paz, se não está em paz, parece ter um pitbull dentro de casa, sabe? Então, assim, eu tenho tanto prazer em recebê-lo também em casa, todos os dias, né? Então, que essa mentira sobre o relacionamento, Rose, é fácil? Não, porque eu estou em construção, ele está em construção, a gente está em construção, mas, assim, se torna, que o Renato falou, leve, é uma coisa leve. Ninguém está dormindo, está todo mundo desperto. Então, assim, qualquer sujeirinha que aparece quando a gente está limpo, quando o pedaço está limpo, qualquer sujeirinha que aparece, a gente olha, a gente vê e a gente... Resolve. Limpa esse troço, porque eu não sei viver com esse troço aqui, né? Então, assim, tudo aquilo que não for verdade, tudo aquilo que não for o seu caminho, né? Tudo aquilo que não for a vida abundante, porque Jesus disse que ele prometeu para a gente uma vida abundante. Então, se ele prometeu e você não está tendo, tem alguma coisa errada aí. Ou ele é mentiroso na sua verdade, né? Ou alguma coisa assim. Não tenha medo de dar nome às coisas, né? Então, assim, quando eu percebi, quantas vezes minha mãe falou, filha, volta para casa.
Você não precisa disso. Ah, mãe, eu preciso. Porque eu preciso descobrir que Deus é esse que eu estou servindo. Eu descobri. Porque eu não aceitei aquilo que estavam me dando tão artificial, tão mequetrefe, como dizia a minha tia. Migalha, né? Migalhas, né? E Eu falei, não, peraí, eu quero saber que Deus é esse. Então, assim, morei em vários lugares, inclusive barraco, né, que eu chamo de barraco. Eu fui feliz ali. Eu não fui infeliz. Eu fui feliz ali. Porque eu tinha ele, eu estava aprendendo tanta coisa, ele estava ali comigo. Eu não sabia exatamente o que era aquilo que eu estava aprendendo. Hoje eu sei, né? Mas ele me dizia, agora, a última vez que ele disse para mim, agora não é mais aqui. Agora você vai para o outro lado da cidade. E aí você vai fazer outras coisas. E aí ele me mandou para esse lado da cidade. Então, assim, que a gente possa... Essa é a nossa vida. Não pega a sua vida e entrega na mão de ninguém, não. Pega a sua vida e deposita. É uma poupança de abundância, né? Uhum. Mas entrega, vai ter esse momento com ele. Até um caos na sua vida, fala para Deus, Senhor, eu estou aqui. E aí, respira para que você possa relaxar. Fala, eu sou grato todos os dias. Isso já está tão dentro de mim que eu deito a cabeça assim e começa a minha mente. Eu sou grato, sou grato, sou grato. De tanto que isso está em mim, né? Então, assim, você se torna a gratidão. É nisso que a gente quer chegar. Porque quando eu digo, eu sou grato pelo marido que eu tenho, eu sou grato pelo meu emprego, eu sou grato isso aqui, o objeto de gratidão está fora de você. Você tem que se tornar. Porque você é energia. E você é um imã. Você vai atrair aquilo que você é. Uhum. Então, toda vez que a gente entra pelo cano, toda vez que alguma coisa acontece, que parte de mim ainda não entendeu que eu sou grata, né? Então, você pode fechar o hoje e dizer, abençoar os casais, né? Que estão aí. Eu era anti-casamento. A minha família sabe disso, né? Tudo que eu queria era não casar, de jeito nenhum, né? E no entanto, nossa, tem uma coisa que eu me lembro aqui, que eu fico emocionada. Um dia, um dos rapazes falou, eu vou me casar com você. Ele disse isso com tanta força, que eu fiquei com dó dele. E eu olhei para ele e disse, faz isso não, meu filho, eu acabo com você em 2 tempos. Foi. Olha a visão que eu tinha de mim. Hoje eu me declaro uma mulher abençoada. Amém. Uma mulher que abençoa, uma mulher sábia, uma mulher que tem um Deus tão maravilhoso que eu só abençoo meu marido, não é, amor? Eu nunca fui aquilo. Eu nunca fui alguém que destruía a vida de outra pessoa. É isso que ele faz com a gente. Ele mostra quem somos, a nossa identidade. Olha como a mentira é jogada em cima da gente. Né? Como essas mentiras, e a gente pega como se fosse verdade, não é verdade. A gente é bênção. Eu sou bênção. Nós somos bênção. Que os casais que estão nos assistindo, as pessoas representando família. Cara, essa é a verdade. E a gente é luz do mundo e sal da terra. Amém. Amém, gente? Amém. Amém. Beijo, querida. Beijo. Tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite. Gente, bom fim de semana para vocês. Obrigada, Tchau. você também. Tchau. Tchau. Beijo.